Olá, internauta e usuários do Portal O Tempo, também conosco os ouvintes da Rádio Super. Estamos começando a live do Tempo, que nesta semana retrata o setor automotivo em tempos de pandemia. Nosso entrevistado de hoje é o vice-presidente da Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a ABIFA, Divanildo Albuquerque. Participe conosco no WhatsApp 98810-917. O DDD é o 31. E o facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página, é só você se inscrever. Conosco aqui nos estúdios, o editor de Supermotor, Raimundo Couto. Tudo bem, Raimundo? Boa tarde. Boa tarde, Helenice. Boa tarde, Carlon. Boa tarde, Ivanildo. Muito obrigado pela oportunidade e boa tarde a todos. Carlon Aredes, editor de Economia. Tudo bem, Carlon? Tudo bem, Helenice. Boa tarde, Raimundo. Boa tarde a todos. Divanildo Albuquerque, muito boa tarde. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da live do Tempo. Obrigado a vocês, obrigado a Helenice, Raimundo, a todos os ouvintes, internautas, a todo o público da Tempo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos falando aqui com vocês. Divanildo, nós temos 15 marcas filiadas à ABIFA, dentre elas BMW, Caoa, Chery, Land Rover, Suzuki, são empresas que têm uma produção nacional. Agora, o segmento de carros importados, ele pode desaparecer do Brasil com tudo isso que está acontecendo e nesse pós-pandemia, Divanildo? Olha, essa questão é uma questão que carros importados existe aqui no Brasil há muito tempo, né? Obviamente o setor já teve uma participação bem maior, cresceu muito. Em 2011, mais ou menos, chegou a quase 6% do mercado total, mas vem diminuindo, obviamente, a situação de câmbio, a situação de algumas de impostos que nós temos aqui no Brasil, obviamente não favorecem tanto a importação de veículos, mas eu acho que nesse sentido nós estamos aqui firmes para o futuro, né? Eu acho que essa questão da pandemia é um momento que nós estamos vivendo, e a única certeza que a gente tem é que isso vai passar já. Nós tivemos aqui, inclusive, em um dos principais centros do país, o anúncio que vai estar voltando aí nos próximos 15 dias o comércio. Nós já vemos alguns estados também liberando o comércio, como é o caso do Sul, Sudeste, aí propriamente em BH, eu sinto que tem um controle também do que está acontecendo, então existe já um movimento do comércio. Então as concessionárias vão voltar aos poucos, e as que já estão funcionando já têm tido alguns clientes também frequentando, e as vendas, sendo bem honesto, obviamente longe de serem as vendas que nós esperávamos, né, ou estávamos acostumados, na verdade, elas estão acima do que nós estávamos esperando para esse mês de maio. Então, sinto que, como eu estou te falando, a questão dos veículos importados, claro, existe um momento aí com dólar alto, a questão do câmbio ainda incerta, então o patamar do câmbio está muito alto, mas, inclusive, hoje, se você for querer comprar um veículo importado, agora é o momento, né, que o veículo, se você comparar com as matrizes ou até no exterior, o veículo está barato, se você traduzir isso em dólar hoje, né? Pois é, mas você falou aí, Divanildo, da questão do dólar, não é? A gente tem um dólar aí super valorizado, já chega a 37% neste ano. Qual seria, então, o dólar sustentável para que o setor tivesse uma perenidade aí no mercado brasileiro?
Olha, essa questão do câmbio, ela é muito volátil, né? Se você olhasse há 2, 3 anos atrás, inclusive algumas empresas que foram investir aqui no Brasil, o dólar estava muito favorável para o mercado nacional, né? E para importação também. E aí falava assim, se o dólar chegar a 2, não vai existir mais importação, e o dólar chegou a 3, chegou a 4 e agora está nesse patamar de 5. Então, a questão do dólar vai influenciar, na verdade, muito mais a questão de impostos. Obviamente, o dólar, cada empresa vai se acomodar ao dólar da época, da parte de que estiver importando. Né? O câmbio, ele é volátil, nós estamos se preparando para isso. Agora, o que vai favorecer ou desfavorecer são os impostos, e isso pode aliviar bastante para nós podermos operarmos com um pouco mais de folga. Mas você arrisca um dólar, Divanildo? Não dá para cravar aí um valor sustentável, bom para o setor? Não falaria isso agora. Acho que cada empresa vai ter que se acomodar com o dólar local. Nós já enxergamos aí o Ministério né, que trata disso falar que a política do governo atualmente é de um câmbio mais alto. Então a gente não interfere nessa situação, né? Não posso dizer o câmbio favorável para nós é isso, é esse ou é aquele. Nós vamos nos adaptar. Obviamente, um dólar mais baixo, né, dos patamares que nós estamos agora, favorece, né? Mas eu acho que o que a gente tem que observar é como as empresas vão reagir em relação a esse dólar que está aí agora e como vai vir para o futuro. Mas a expectativa é que o dólar gire num patamar um pouco mais alto realmente do que nós estávamos habituados há 2, 3 anos atrás. Deixa eu passar para o Raimundo Couto, para ver se tem alguma visão otimista aí, Raimundo. Boa tarde, Ivanildo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade da entrevista. Eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes, internautas, um pouco sobre a BIFA. O que significa a BIFA, quando que ela nasceu e até hoje, na sua opinião, qual realmente a contribuição mais relevante que ela já prestou para o setor dos automóveis importados? Então, Raimundo, a BIFA ela foi criada em 91, na verdade. Ela foi criada na época como ABIVA, né, só veículos importados, né, lá em 2014, acho que foi exatamente em 2014, nós tivemos a transformação da ABIVA para a ABIFA, porque algumas empresas, como você sabe, uma das portas de entrada para a produção local, na verdade, muitas empresas que hoje estão produzindo localmente ou são reconhecidas, né, como produtores locais, iniciaram aqui as operações como veículos importados. Então, em 2014, se transformou em ABIFA, que angariou não só as empresas que importam, né, mas as que começaram também a produzir aqui localmente, como é o nosso caso, é o caso de algumas empresas que a própria Helenice citou. Né, para citar aqui algumas, a BMW, a Jaguar Land Rover, a própria Caoa Chery. Então, em algum momento foi 100% importados e depois nós abraçamos os que começaram a produzir aqui também. Então, essa é basicamente a história da ABIFA, e o que a gente vem a defender como associação é tentar assegurar, obviamente, o tratamento isonômico, né, entre as marcas que estão hoje 100% né, produzindo no Brasil, com as que também produzem e importam os nossos veículos. Essa é uma das nossas principais objetivos e tratativas com as nossas associadas. Obviamente, nós também temos corpo técnico para poder trabalhar também com o governo, né, as medidas e os protocolos das importações, e basicamente é isso que a gente faz no dia a dia. O Divanildo, Carlos Ares, editor de economia aqui do Tempo, vocês têm estoque
essa primeira leva de veículo que vai sair na reabertura, né? Muitas cidades estão reabrindo aí, algumas lojas, as concessionárias estão entre elas, são veículos estocados e por isso estariam com preços melhores, ainda sem a influência desse dólar que disparou aí nos últimos 2 meses? Olha, Carlos, a questão do estoque, obviamente, é de cada marca, né? Nós temos empresas que estão mais estocadas e outras que foram pegas aí na contramão e, obviamente, não estava com estoque tão acertado. Então, nós temos, falando na BEIFA, né? Nós temos marcas que estão com estoque adequado ou estocaram um pouco mais, né? Ainda com o câmbio um pouco mais favorável, por isso que eu acredito que o mês de maio está indo relativamente melhor do que esperava, mas ainda muito abaixo, muito aquém do que vinha lá em março e na média dos meses anteriores, né, em 2019, né, o mercado caiu, isso é fato, mas com a expectativa que nós tínhamos está vindo um pouco melhor, obviamente, em relação a isso. Em função disso, na verdade, em função do estoque ainda com o câmbio anterior. Então é uma compra de oportunidade aí. Ah, sim. Então quem tá comprando o carro em concessionária tem estoque e consegue um preço melhor agora nesse momento, né? E sai uma média assim de quanto que o carro deve estar encarecido, né? Agora, com o que o dólar subiu cerca de 37%, mais ou menos. Como é que é pra ponta isso? Se você se fizesse essa é a conta, né? Por isso que está sendo bom e oportuno comprar veículos agora, que obviamente é uma expectativa, né? A gente já está ouvindo, é noticiado, não é segredo, até inclusive montadoras nacionais, ou que se chamem nacionais, né, vamos dizer assim, com aumento de preço. Eu não posso te falar aqui um aumento específico, porque você tem empresas que aumentaram 10%, 12%, tem outras empresas que aumentaram 4,5%, tem empresas que preferem fazer um aumento escalonado até poder chegar a um certo nível de aceitabilidade. Então, eu não posso cravar aqui para as associadas um aumento específico, mas o que eu posso dizer para você é que no mercado a gente já observou aí um aumento desde 3,5%, 3,5% até 12%. Então a escala é larga, né? Se você olhar. Então, se eu puder dar um número para o ouvinte aqui, o internauta, esse é mais ou menos o número que vem se falando aí no mercado atualmente. Divanildo, você falou sobre 2011, que foi melhor ano para vocês aqui no Brasil, né? E aí eu até vi números, o setor em 2011 tinha 850 revendas, foram vendidos 199 mil veículos importados, além de gerar 35 mil empregos. Aí depois disso, desde 2012... o setor vem aí amargando, números não tão favoráveis, né? Nesse mês de abril agora, em relação a março deste ano, o setor teve uma brusca retração de vendas de mais de 74%. E desde então vocês têm tido sempre um discurso no sentido de redução de impostos, né? Como é que está isso agora? Vai ou racha? Então, só um ponto que eu acho que é importante esclarecer aqui é que naquela época, basicamente, esses 200 mil carros praticamente que você falou, todas as empresas que vendiam veículo naquela época, nós éramos em torno de 30, 32 associadas, né? Sim. Muitas delas, e aí já não entra mais nesse número que você citou em 2018, 2019, elas saíram da BEIFA, né? Obviamente se tornaram produtores locais, como eu falei no início, muitas dessas empresas que estão produzindo hoje aqui no Brasil, elas iniciaram basicamente 100% como importadores, e aí esse número é importante a gente relativizá-lo, né? Só para ter comparação, entre 2018 e 2019, que eu acho que é uma comparação um pouco melhor, nós tivemos, na verdade, um acréscimo de 10% nas vendas, né? No ano 2018 vendemos 61 mil
61 mil unidades, 61.300 unidades mais ou menos, e em 2019 foram 67.700 quase. Então houve aí um crescimento, né? Vamos dizer assim, elas por elas, né? Com o mesmo número de associadas, o mesmo número de basicamente uma queda aí no número de pontos de vendas, algum ajuste, né? Mas obviamente o nosso pleito sempre foi a isonomia, como eu comecei a falar no início. Nós batalhamos por isso. Eu acho que sempre tem um diálogo com o governo, nós estamos sempre dialogando também com as outras entidades de classe, né, para que a gente possa ter aí uma isonomia né, quanto mais próxima do mercado local, melhor. Na verdade, queríamos ser tratados da mesma forma, né. Eu acho que o Brasil é conhecido, né, como o país que tem o maior imposto, né, de importação. Já existem algumas tratativas de bilateral, né, de comércio bilateral, para frente ainda, vamos ver como é que se comporta a evolução disso, mas obviamente nós queríamos que o mercado se abrisse de uma maneira mais ampla, né, e é por isso que a gente sempre pleiteia esse tipo de redução de impostos. Mas é uma situação que é sempre um diálogo com o governo, né. Eu acho que hoje nós estamos nessa batalha, estamos nesse diálogo e esperamos que o governo responda positivamente, mas é algo que ainda necessita muito diálogo. Bom, para você que está acompanhando a live do Tempo, nós estamos conversando hoje com o vice-presidente da ABIFA, a entidade que representa as importadoras, as empresas importadoras e fabricantes de veículos automotores, no facebook.com/Portal Tempo. Quero mandar aqui o meu boa tarde também para a Gilson, o Ismael, a Clor Marli, também a Sônia Medeiros, a Jenny Mariana, pessoal participando no facebook.com/Portal O Tempo. Vou passar para o Raimundo Couto, Divanildo. Divanildo, eu gostaria de saber como é que funciona a interlocução entre a ABIFA com as outras entidades de classe, como a Anfávia, o Sindipeças, a FenaBrave. Juntas, a União faria uma força maior no sentido de pressionar para ter mais atenção do governo federal nessas suas reivindicações. O que você acha disso? Então, Raimundo, nós assumimos aqui a ABIFA praticamente em meio à pandemia, né? Já existia um trabalho de interlocução da gestão anterior, acho que o grupo é bem coeso, né? Mas nós iniciamos essa gestão agora em março, né? Até para tomar posse eu assinei o meu termo de posse em casa, e para poder fazer o reconhecimento, essa coisa de firma que são as burocracias. Mas mesmo assim, nós fizemos já, através do presidente, né, da ABIFA, o João, e mando aqui meu abraço para o João, temos nos aproximado, na verdade, da Anfávia, que é outra entidade de classe, temos os pleitos alinhados também, então acho que é um trabalho conjunto entre nós, a Anfávia, falamos também, conversamos e dialogamos com a FenaBrave, e estamos iniciando esse diálogo. Então, esses órgãos e essas associações, a gente está dialogando, estamos conversando e nos aproximando delas, para que a gente possa exatamente ter uma união e poder trabalhar de uma maneira unificada. Carlos. Pois é, Divanildo, até foi tocada aqui nas duas últimas lives do setor a questão da dificuldade do acesso ao crédito, né, para salvar, né, para capital de giro, pagar fornecedor, uma série de coisas já foi prometida aí pelo governo federal, que existem esses créditos, mas que está com o empresário, né, principalmente os médios, os pequenos, estão com um pouco de dificuldade de acesso a ele por causa dos bancos. Como é que está a situação aí na rede suas? Então, essa questão é uma questão que vamos dizer assim, pasteurizada no segmento, né? Acho que nós ainda não tivemos alguns pequenos posicionamentos, né, em relação a suporte, principalmente dos bancos, com postergação de prestação, de pagamento para nossos clientes, na verdade, pensando agora no consumidor,
alargamento de prestações. Então, cada OIM fez a sua negociação com o seu banco financiador. Algumas têm até crédito próprio, né, a própria financeira, e isso foi feito de acordo com a possibilidade de cada empresa, cada OIM. Mas na questão do crédito ao dealer, do crédito ao importador, isso é uma coisa que realmente não veio ainda. Sempre temos conversado com o governo a esse respeito, né? O BNDES abriu uma linha de crédito, mas para um segmento que não alcança toda a nossa rede, porque ultrapassa o valor de faturamento, né, das concessionárias de maneira geral, o grupo econômico. Então, isso está sendo tratado banco a banco, financeira a financeira, e com o governo nós estamos dialogando para ver se alcança algum tipo de denominador comum, mas ainda realmente não chegou. Então, a gente já conversa a respeito de postergação de prazo, de pagamento de impostos de importação, porque hoje acho que o grande segredo, né, para o momento que você está com as vendas reduzidas, né, principalmente na rede e também nas OEMs das importadoras, é você conservar o caixa, né? Eu acho que hoje as empresas estão muito preocupadas, além de atender o cliente de maneira satisfatória no tocante ao pós-venda, né, porque nós temos ainda veículos na estrada, então estamos tomando todo o cuidado e proteção de higienização dos veículos que vão para manutenção em nossa rede de concessionários, que podem funcionar, porque alguns no início só podia funcionar a parte de pós-venda, outros eram fechamento 100%, né, não poderia funcionar de maneira alguma, e depois houve uma certa flexibilização por entender que nossos clientes, né, que as pessoas precisam também se locomover com os automóveis, e a gente começou a prestar o serviço de manutenção em nossas oficinas. Então, todo esse cuidado está sendo tomado, né? Mas, Divanildo, a gente vê que vocês querem aí um prazo de 120 dias para pagar esses impostos e esperam esses financiamentos também de bancos públicos, não é? BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Até quando que o caixa dessas empresas que representam os veículos importados no Brasil e fabricantes deles, até quando esse caixa tem liquidez para aguentar essa crise? Em quantos meses neste ano ainda? Ou, se isso não sair, pode provocar uma quebradeira geral? Então, essa informação é de cada marca, né? Então, as marcas, dependendo de qual a empresa se represente, né, eles têm uma certa flexibilidade maior ou não. Alguns são os importadores locais, outros são importadores representantes de um conglomerado que a matriz está em outros países. Então, te falar agora quanto que dura o caixa de cada empresa é uma situação difícil, porque tem empresas, inclusive, dentro da rede de concessionários que são representados também por grupos econômicos internacionais, que o mercado automotivo também em determinado momento criou muita expectativa também de mercado, de grupos econômicos internacionais e estão aqui, contribuíram também para a profissionalização do mercado local. Então, isso depende de cada marca, de cada concessionária, de cada empresa, né? Cada um tem a sua provisão, trabalha 90, 120, às vezes até um prazo um pouco maior, em termos de caixa, está se superando nessa expectativa, como eu te falei. Eu não vou dizer para você que está tudo um mar de rosas, isso aí eu não vou tampar o sol com a peneira, porque eu acho que não cabe aqui, né? Todo mundo tá sofrendo, e o nosso setor está sofrendo, como se pode observar, não só nos emplacamentos, mas nas informações de vendas, né? Então, o setor que está sofrendo também. Mas, como eu falei, alguns mercados estão funcionando de maneira parcial, alguns estão funcionando de maneira plena, como a gente abriu aí no Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, para citar alguns, né, para poder não citar todos.
alguns de maneira parcial, que funciona só a oficina, ou funciona só o showroom. Muitas das empresas estão fazendo ativamente, onde se é possível, claro, obedecendo às leis e os protocolos de cada estado e cada município, as vendas de maneira digital, né? Então, hoje, essa digitalização já chegou de maneira mais rápida no setor, que vinha se aprofundando essa digitalização. Hoje, quem já estava se preparando está mais forte, né? A digitalização no atendimento, na venda, e também a questão de trazer conveniência para os clientes que não podem frequentar a oficina, com leve-trás, com entrega de veículo na residência do cliente, o pick-up, né, para poder pegar o veículo para manutenção e depois entregar higienizado com todas as precauções que o momento exige, e cada empresa tem seu protocolo. Então, o setor teve que se reinventar. Então, como eu te falei, você perguntou a respeito do caixa, depende também de cada movimentação, porque não está só 100%, nós não temos só empresas 100% paradas, né? Algumas movimentam a manutenção, a oficina, e tem um certo recurso e dá para sobreviver nesse momento, né? Conservar um pouco de caixa, renegociou aluguel, renegociou com fornecedor que poderia ser renegociado. Então, essa ajuda também foi dada com uma orientação, né, para o setor, né? Para que a gente possa passar por essa fase, e agora a gente já está enxergando um horizonte um pouco diferente. Como eu te falei, agora em São Paulo, que é um mercado importante, já começa a se enxergar aí uma abertura a partir aí da segunda quinzena de junho. Então vamos lá, sem bola de cristal, Raimundo Couto. Divanildo, é uma realidade que a gente tem comprovado, assistido, que muitos fabricantes aqui de carros premium estão pulando geração, estão deixando de seguir produzindo aqui em território local para trazer esses modelos da matriz importados. O que é uma pena, naturalmente, perdemos muito com isso. Você acha que isso é uma tendência que a médio prazo não volta, não retorna? A questão da produção local, das empresas estarem vindo para produzir localmente, você está falando? As gerações atualizadas de modelos não estão seguindo a produção local. Entendi. Aí a matriz importa e suspende a linha de produção que existia aqui no Brasil. A pergunta é essa: será que essa é uma tendência que a médio prazo não volta a acontecer, de fabricar localmente aqui esses modelos premium? Sim. Raimundo, o mercado hoje, de maneira geral, está muito globalizado, né? Produzir um veículo localmente que não esteja alinhado com a matriz, eu não vejo como tendência, tá? Até porque você precisa, né, dos kits que vêm da matriz, ferramental, enfim, você tem que estar alinhado. Porque o que acontece muitas vezes é que o volume local, obviamente, nós não estamos aqui para esse momento, né? A gente chegou praticamente a quase a expectativa de 4 milhões, que quase 5 milhões, vai para arredondar aí, de veículos, né? Nós chegamos a segundo, terceiro país aí em termos de venda. Eu não acredito que o Brasil vai ficar nessa situação aqui ad eterno, né? Acho que o mercado do Brasil é um mercado volátil, muito volátil, e é por isso que, obviamente, várias empresas têm a sua confiança, muitas vezes, abalada no negócio local, mas quem acreditou estar aqui e veio para ficar, vai continuar, né? A gente não... Às vezes o momento é aguardar, ter um pouco de paciência, ver como as coisas vão ficar e entender como que também as regras vão ser aplicadas, né? Porque o que a gente precisa é de regra clara, regra transparente, de longo prazo, para que as pessoas que venham, né, vamos dizer assim, para as empresas que vêm aqui, ter essa confiança de longo prazo.
Então, acho que essa questão de tendência, tudo vai depender do que vier, como vai ficar, como vamos ficar com as regras e como vai se dar aí o desenrolar dessas negociações. Por enquanto, eu acho que não existe a tendência é essa, a tendência é aquela, para poder não tomar um momento como verdadeiro, né? Acho que o momento é de incerteza, é verdade, é de uma pandemia, não é fácil você fazer prognósticos nesse momento, né? Mas o certo é que acho que a gente está para frente, olhando para frente, nós vamos estar no ascendente, né? Não no descendente. Vai ser mais difícil, acho que a gente vai sair daqui, para até sair e voltar ao normal, obviamente a gente perdeu um pouco de tração, digamos assim, mas o Brasil é um país que é muito volátil, tanto para a queda, mas também para a recuperação. Então, vamos acreditar que a gente vai ter recuperação. Quando você olha o mercado da China, por exemplo, né, a China, em março, né, em janeiro, fevereiro, teve uma queda de 80%, 90% no mercado de automóveis. Né? Já em março, abril, já recuperou praticamente 80% do que tinha caído. Então, se a gente tomar o exemplo da China como exemplo do comportamento como se deu de volta da pandemia, obviamente, cada país e cada mercado toma as suas ações para estimular um setor ou outro, né? Isso a gente tem discutido. Vamos ver como vai ficar aqui o mercado brasileiro. Divanildo, em abril vocês chegaram a protocolar lá a Presidência da República um pedido de uma revisão aí de alíquotas de impostos, de importação e até de IPI. Uhum. Como é que está essa negociação hoje? O governo já acenou que pode atender essa demanda aí do setor? Então ainda não saiu do... Bom, tivemos aí um pique na linha. Voltou. Divanildo, você nos ouve? Ouço. Que parou aqui pra gente. Então, eu estava falando sobre a negociação. Então ainda está no âmbito da negociação com o governo, entendeu? De novo, estamos sempre alinhando com as associadas, né? Mas isso ainda está no âmbito da negociação. Ainda estamos aguardando aí em discussão com o governo sobre determinar não só a redução de impostos, mas no âmbito geral. Não foi só isso que a gente pediu, né? Como você bem citou aí, uma postergação aí de pagamento de impostos também, porque se você olhar, a BIFA é um importante contribuidor de impostos para o Brasil, né? Muitas vezes se fala uma coisa ou outra, mas empregos, impostos, movimentação econômica, né, com 400 em torno de 420 aí, dealers, cada dealer também tem uma série de funcionários e tem as suas movimentações também em cada estado, em cada município, cada cidade. Então, é uma economia importante que a gente precisa também dar o suporte. Divanildo, você bem disse aí, né? Vocês contribuem porque vocês importam um produto de grande valor agregado e acaba gerando assim, uma receita importante. Mas o setor nacional, eles falam aí que em termos mais ou menos 35%, 37% aí da composição do preço é imposto. No caso importado, qual que é essa parcela? Eu posso dizer que é mais de 70%, o Raimundo, porque isso também vai... Desculpa, Carlos, né? Então me perdoe, mas também depende de cada motorização. Por exemplo, nós temos aí alguns incentivos para os veículos elétricos, e essa é outra pauta que a gente discute também, não só nós, mas acho que a própria Associação dos Veículos Locais também discute, que o veículo importado, de maneira geral, ele traz novas tecnologias, né? O veículo elétrico é um exemplo delas, né? E nós queremos também ver como que a gente introduz essas novas tecnologias aqui, energia mais limpa. Então, dependendo de cada classificação de motor diesel, motor gasolina, qual é o índice de poluente, então isso vai depender. Mas, em média, é mais ou menos isso. 70%? Mais ou menos isso.
não é? Mas depende de cada carro, de cada motorização. Motores híbridos, por exemplo, a gente tem você está falando de imposto só, não só imposto de importação, estou falando de imposto como geral, todo, né? Sim. E tem, como você sabe, a carga tributária aqui no Brasil é muito complicada. Tem imposto que vai por dentro, tem imposto que vai por fora. Então está dentro entendeu? Então a carga é mais ou menos essa. Tem Divanildo Albuquerque, que é o nosso entrevistado da live do Tempo de hoje, ele que é o vice-presidente da ABIFA, que representa as empresas importadoras e fabricantes de veículos aqui no Brasil. Ô, Divanildo, o Igor Veiga, ele quer voltar a essa questão dos impostos. E ele pergunta o seguinte, qual que é o valor da redução da alíquota que a ABIFA está defendendo junto ao governo? Porque a gente sabe que tem a taxa de importação, tem o IPI. Você pode detalhar cada alíquota dessa que a ABIFA está pedindo? Porque o que eu vi, a ABIFA está pedindo aí um prazo de no mínimo 120 dias para prazos de pagamento de todos os tributos federais. Agora, tem a questão de como que o governo vai abrir mão disso, se vocês tentam isso desde 2012. E agora, no momento atual, qual é a reivindicação para redução de IPI, redução desses tributos de importação? Dá para você dizer isso em números, em alíquotas? De quanto para quanto? Eu acho que o que foi reportado, né, aí é que houve uma solicitação da redução de impostos, né, de importação especificamente de 35% para 20%. Isso é público, né? Para poder a gente ter aí uma melhor utilização, uma melhor comparatividade, né? Uma comparação com os mercados locais, com as empresas que têm produção local, né? Mas isso está em discussão com o governo, é uma coisa que acho que, como você mesmo falou, demora, exige muito diálogo e vamos ver o que é que vem nesse diálogo com o governo. Ainda não temos, como eu te falei, uma resposta, mas essa foi a solicitação que nós fizemos, né? E essa redução é de quanto tempo? O pedido é para que ela fique eternamente ou só durante esse período desse ano? Então, isso é uma negociação, né? E como toda negociação, você pede um certo prazo e depois no diálogo você tem a movimentação, né? Então vamos ver como é que vem esse retorno do governo, se é que vem. Às vezes, né, o governo está também olhando outros setores. Vamos observar isso daí e na medida que vier o retorno, eu comunico para vocês com todo prazer. A própria associação vai comunicar para nossos consumidores aí, se é que vem, entendeu? Agora, porque falando... a questão da expectativa, essa questão da expectativa, pode-se criar uma expectativa que não venha, né? Que o não nós também já temos, né? E ele pode permanecer também, não é? Então, criar uma expectativa nesse momento de redução de impostos, ela é muito difícil, né? Mas se vier, vai ser muito bem-vinda e certamente vai contribuir aí para que a gente possa talvez até aumentar aí, os volumes que nós temos aí para o ano, e que está bastante amargurado aí pela situação atual, que a gente entende. Então, não vou criar expectativa nesse momento para vocês. Mas qual que é o ânimo do setor, da ABIFA, dos fabricantes que tem aqui no Brasil e também das empresas que importam? É de um otimismo de que agora o governo Bolsonaro vai abrir realmente um diálogo com o setor? Ou ainda tem que gastar muito tempo aí de discussão e de argumentação, Divanildo? Olha, essa questão de discussão com o governo, né, é um diálogo permanente, né, para todos os setores, tanto não só o setor de importados, mas também o setor do mercado regulado, do mercado de produção local. Então, nossa expectativa sempre é otimista, né? Como eu te falei, nós em março vínhamos relativamente bem,
né? O mercado vinha tendo tração, né? Então nós acreditamos que ele possa retomar. Então, abril, obviamente ele foi bem menor do que março, mas ele foi melhor do que nós esperávamos, né? O mercado não foi bom, mas caiu numa proporção menor do que a gente esperava, e agora maio a proporção também está um pouco melhor do que abril, inclusive os emplacamentos já demonstram isso. Pode ser um pouco que a gente precisa entender porque os Detrans também estavam fechados, muitos Detrans estavam fechados e alguns começaram a reabrir, então talvez tenha muita venda que represou em abril, que acabou sendo emplacado em maio, mas o mercado de maio como registro, né, como emplacamento, vem um pouco melhor do que abril. E vamos ver agora junho, com toda essa expectativa que está se criando de começar a ter uma flexibilização. Então acho que vamos ver junho, nós estamos otimistas, estamos tomando as devidas ações para que a gente possa realmente passar por essa fase, respeitando mais uma vez, né, eu queria reforçar, respeitando aí a limitação de cada município, respeitando também os nossos clientes, né, para que eles permaneçam bem, e a gente consiga controlar e sair dessa pandemia mais forte. Como eu falei, as medidas de digitalização, higienização, que a nossa rede está tomando, os protocolos que as próprias OEMs estão emitindo, baseado em experiências de fora e até da própria China, que retomou e tomou as suas providências, no nosso caso, né? Então a gente tem que observar e ser otimistas, né? Então, otimistas sempre somos, né? Vamos ver como é que vai reagir aí as negociações. Sim. Raimundo. Divanildo, eu gostaria que você nos contasse, na sua opinião, efetivamente, qual a contribuição do programa Rota 2030, que prevê o desenvolvimento do setor com carro com mais tecnologia, mais segurança, menos emissão, para o setor dos importados. Então, a gente ainda falta essa questão, acho que a gente ainda tem tratativas de novo, né, com o governo para que elas sejam mais efetivas, mas isso é parte de uma negociação. Acho que o setor precisa restabelecer e ter uma conversa mais detalhada a esse respeito. Então, eu prefiro, nesse momento, me restringir a dizer que estamos ainda em tratativas para poder ver como que a gente consegue realmente que seja um programa de fomento e de incentivo para que a gente possa operar aqui de maneira mais a longo prazo. Ô Divanildo, nessa retomada, estão prevendo para agosto, setembro já ter o melhor aí na correção do consumo. Algumas concessionárias já estão abrindo em cidades que estavam paradas. Nesse primeiro momento, quem que vai comparecer às concessionárias para comprar um carro importado? Aquela demanda reprimida de gente que tem um poder aquisitivo mais alto, seria esse o público? Olha, não necessariamente, né? Mas porque o nosso público, assim como é um dado interessante, mais uma vez, no mercado que a gente observou, estou falando agora, a minha experiência como também diretor-geral de uma OEM, que é a Jaguar Land Rover, né? Eu não posso dizer isso pelas outras, mas a gente já vê, como eu citei, que o mercado chinês, que lá foi o epicentro, ele se recuperou relativamente rápido, né, da pandemia, né? Então, em relação ao que vai acontecer aqui, eu acredito que seja uma situação bem parecida. A gente já vê uma recuperação agora em junho. Os clientes que vêm atualmente são clientes que precisam do veículo ou que estão interessados, né, como fazendo as contas aí, de uma questão de oportunidade com o dólar mais baixo, ou observando que o dólar, ou o câmbio, na verdade, está subindo, então existe uma expectativa aí
provavelmente de aumento de preço, como algumas OEMs já vêm anunciando. Então, o cliente está indo lá, né, à procura dessa oportunidade. Para julho, agosto, setembro, obviamente, como eu te falei a respeito de outros mercados, tem muita gente que tem essa questão, não é só o mercado premium, né? Nós temos aí importados que não necessariamente estão no valor do mercado premium. Agora eu estou falando como a BIFA, né? E o mercado lá priorizou o transporte individual ou limitado, né? Onde o automóvel virou novamente um meio de locomoção que assegura melhor o seu condutor, né? Então, evitando aí o transporte público para quem tinha transporte público e assim por diante. Então, isso foi uma percepção que teve lá no mercado. Então, as pessoas se sentem mais seguras dentro do seu próprio carro, do seu próprio veículo, com as pessoas que elas confiam, que têm relacionamento, enfim, com todos os cuidados necessários. Então, eu acho que tem um público também que vai vir para o segmento, né, de veículos como um todo, preponderando aí a segurança também nesse momento de saída da pandemia, entendeu? Divanildo, a gente tem aí 15 marcas associadas à BIFA, né? Elas são responsáveis por 450 pontos de atendimento no Brasil, geração de mais de 17 mil empregos. Esses números, eles continuam ou tivemos baixas irreversíveis? Bom, só para uma correçãozinha, são 16 marcas, né? Só para poder a gente corrigir, mas... eu vi no site, eram 15 ainda. Mas enfim, de qualquer maneira, a questão de marcas irreversíveis, você poderia só detalhar um pouco mais a sua pergunta? Sim, em relação ao que eu queria saber como é que está o tamanho do setor atualmente no Brasil, né? Porque eu vi o site da BIFA traz que essas marcas associadas, elas são responsáveis por 450 pontos de atendimento no Brasil e geração de mais de 17 mil postos de trabalho. Esse volume continua o mesmo agora, nesse tempo de pandemia e pós-pandemia, ou a gente já tem uma redução aí? O que você pode me falar sobre o tamanho do setor atualmente no Brasil, Divanildo? O setor já foi maior, né? Claro que se você pegar lá como a gente no IDOS de 2011, né, nós já fomos 35 mil empregos, né? Hoje já estamos com 2018, 18 mil empregos, 2019 em torno de 17.500 empregos. Então, como todos os setores de maneira geral, nós também sofremos, né? Obviamente, as empresas estão se ajustando, como eu falei, a questão de caixa, a questão de despesas, vão ter que se ajustar aos novos volumes, né? Obviamente, quando você tem um aumento de preço nessa proporção que eu acabei de falar, tem um impacto no volume. Então, eu não posso te cravar um número aqui agora, mas certamente esses 17.500 empregos já não são mais 17.500, né? Eu acredito que cada empresa tomou a sua ação, né? Eu não tenho agora um número para cravar para você, até porque a gente tá buscando... tem empresas que tomaram logo no início algumas ações, algumas ainda se conservaram, outras vão tomar mais para frente. Então, eu acredito que esse número vai variar de qualquer maneira, sim. Eu acho que vai variar, sim. Tá, a gente já vai... de número de concessionárias... Sim. De concessionárias continuam essas mesmas? Então, de 419, eu acredito que a gente tenha uma oportunidade aí de manter, mas, obviamente, dependendo do tempo que cada OEM vai ficar e do tamanho que vai ficar o mercado, obviamente, a gente pode ter algumas perdas, com certeza. Bom, a gente já vai caminhando para o final da live do tempo, Divanildo, e aí a última pergunta do Raimundo Couto. Hoje nós estamos conversando com o vice-presidente da BIFA, Divanildo Albuquerque. Raimundo, com você. Divanildo, os importados sempre foram um sinal de uma referência de tecnologia no mercado, naturalmente. Como você vê agora a iminente entrada dos elétricos e, claro, bem depois dos autônomos, que naturalmente aparecerão via importação aqui no Brasil?
Então, eu acho que nós, como a BEIFA e como empresas importadoras, nós continuamos a ser essa referência, né? Da tecnologia embarcada, trazendo essa tecnologia primeiro do que outras OEMs. Então, isso continua, até porque até ter, como vocês sabem, produção é intimamente ligada a volume, entendeu? Então, até ter essa matriz que justifique produção local, eu acho que vai levar um tempo ainda, acho que a gente vai conviver. Mas os importados significam, sim, né, a introdução de tecnologias mais modernas, o cutting edge, como diz o americano, da tecnologia, o inglês, e também de energia mais limpa, como é o caso dos elétricos, que a gente já vê aí várias empresas que são associadas nossas, que trazem aí veículos elétricos premium e não premium, para poder fazer parte aqui do mercado e dar esse acesso ao nosso consumidor brasileiro dessa tecnologia, que é bastante interessante, diferente e limpa, né? Então, acho que nós continuamos, o veículo importado, a BEIFA continua a ser a referência nessa entrada dessa tecnologia, com certeza. Divanildo, sua mensagem final para terminar a live, inclusive se a Land Rover, que você representa também aqui no Brasil, vai continuar com os investimentos dela aqui, não é? Mesmo nesse pós-pandemia. Então, nós como Jaguar Land Rover, eu posso te afirmar que estamos aqui para o futuro, né, para o longo prazo, para o relacionamento perene, né? Como a BEIFA, eu queria desejar aqui a todos o meu muito obrigado, né, pela participação, pela atenção, pela audiência, e dizer que todos estejam certos que estamos aqui para trabalhar, para trazer o que há de melhor, de mais moderno e mais eficiente no ponto de vista de não só design e tecnologia, como matrizes elétricas para vocês, para nossos consumidores brasileiros. E desejo que todos estejam aí, que nos estejam nos ouvindo, estejam bem e com suas famílias, de maneira a passar por esse período que já está chegando para a gente voltar a se ver e tratar a nossa vida normal. É o meu desejo. Tomara. Obrigada, Divanildo, mais uma vez. Raimundo Couto, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Helenice, mais uma vez. Carlos, meu companheiro de bancada, obrigado a todos e a você especialmente por ter aberto a agenda, Divanildo, hoje, que eu sei que você comemora o seu 20º aniversário de casamento e nos deu essa oportunidade. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Divanildo. Muito obrado, realmente, é uma felicidade grande. Nós estávamos aqui comemorando. Eu que agradeço aí a referência aí e muito obrigado vocês. Carlos Aredes, obrigada pela participação mais uma vez aqui. Isso aí, Helenice, muito obrigado. Boa tarde a você, a Raimundo e aos nosso público, né? E Divanildo, muito obrigado. E mais uma vez, parabéns. Valeu, obrigado mesmo. Bom, a Live do Tempo vai ficando por aqui, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã tem mais Live do Tempo. Vou te contar quem é. É o presidente da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, Ilídio dos Santos. Até amanhã, tchau.